Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Como funciona a técnica de aplicação no corpo da substância chamada hidrogel? Então, o risco maior não é do produto em si, é da forma de aplicação. Por que o café da manhã é indicado como a principal refeição do dia? Como profissional da saúde, eu sei da importância que é uma boa alimentação de manhã. A partir de janeiro, tratores e máquinas agrícolas deverão ser emplacados. Muito dinheiro. Porque você vai agregar com mais máquinas que você tem, no acumulado da história vai longe. Museu de Arte Sacra de Uberaba recebe a exposição de presépios. Agora no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa com um assunto que chamou a atenção do país depois que uma modelo quase perdeu a vida: a aplicação no corpo de uma substância chamada hidrogel. Vamos entender melhor como funciona essa técnica. Ele dá volume e é usado desde 2008. Nos Estados Unidos não foi aprovado. No Brasil não existe estudo científico quanto aos benefícios e problemas para o ser humano. O hidrogel teve a importação aprovada pela Anvisa até 31 de março. É preciso tomar cuidado na hora de escolher o produto e o profissional que vai aplicá-lo. Então, o risco maior não é do produto em si, é da forma de aplicação. O hidrogel é utilizado por modelos para dar volume corporal. Ganhou espaço na mídia após algumas rejeições. O gel hidrofílico é semipermanente e deve ser usado em pequenas quantidades. O hidrogel é um tipo de preenchimento, um dos que existem no mercado. Atualmente não é muito utilizado, principalmente pelos dermatologistas, porque ele é um preenchedor semipermanente. Existe todo tipo de preenchimento, existe uma quantidade que você pode aplicar e que tem uma segurança e uma forma de aplicação que é segura. O hidrogel não deve ser usado em grandes superfícies. A Sociedade Brasileira de Medicina não ampara este procedimento. Neste caso, o correto é procurar um cirurgião plástico. Você tem que procurar um especialista, ou um dermatologista, ou um cirurgião plástico, para aplicar uma quantidade permitida com uma técnica segura. Então, grandes volumes, que é o que tem acontecido nos casos da mídia, quando são colocados grandes volumes, que é maior do que o permitido, qual o pessoal anda colocando 100, 200, 300 ml, não é indicado para preenchedores, que é fazer um aumento, às vezes, de coxa, ou de bumbum, ou de algumas áreas. O indicado para grandes volumes é sempre para prótese de silicone. Olha essa notícia. As pessoas que se sentem 3 ou 4 anos mais jovens do que realmente são registram uma taxa de mortalidade menor em relação àquelas que se veem mais velhas. Os pesquisadores analisaram os dados provenientes de um relatório sobre envelhecimento com mais de 6.000 pessoas com uma média de 65 anos. A maioria se sentia 3 ou 4 anos mais jovem, enquanto um pouco mais de 25% tinham um sentimento de ter a idade real e 4% a de ter ao menos um ano a mais. Durante um período de 99 meses, a taxa de mortalidade foi de 14% entre os que se sentiam mais jovens, 18% nos que sentiam a idade cronológica exata e quase 25% entre os participantes que se encaravam como mais velhos. A pesquisa foi feita por uma revista médica americana que é publicada pela Associação Médica dos Estados Unidos. E para muitos especialistas na área da saúde, o café da manhã é indicado como a principal refeição do dia. Mas será que os uberlandenses seguem essa recomendação? O repórter Léo Carvalho e o cinegrafista Rodrigo Fernandes foram em busca da resposta. Na casa do seu Roberto não é permitido sair pela manhã sem tomar o café. E todos os dias, sem exceção, a primeira refeição é feita assim, todos juntos. Roberto é enfermeiro e tem consciência de que o café da manhã é, sem dúvida, uma das principais refeições. Como profissional da saúde, eu sei da importância que é uma boa alimentação de manhã, já para sair forte para o trabalho. Além de uma boa alimentação logo nas primeiras horas do dia, pais e filhos aproveitam este momento para colocar as conversas em dia. De manhã a gente já se une e pode estar discutindo os planejamentos diários. Desde criança eu sou acostumado a tomar o café da manhã, né? Todas as minhas manhãs, e até então mesmo o próprio café preto. Sem dúvida, este exemplo da família do seu Roberto deve ser seguido.
Esta nutricionista afirma que para ter uma boa saúde é preciso, entre outras coisas, ter uma boa alimentação, principalmente nas primeiras horas do dia. O café da manhã é uma das principais refeições que a gente tem ao longo do dia, onde a gente deve consumir aproximadamente de 25% a 30% da quantidade de energia do dia inteiro. Isabela Nonato faz um alerta quanto ao excesso de cafeína. A gente tem que tomar cuidado com o excesso de café, principalmente da cafeína, que a gente encontra não só no café, mas também em chás mates, chá branco, chá preto. O café é mesmo a bebida preferida do brasileiro. Tanto é que o número de cafeterias em Uberlândia aumentou nos últimos anos. E o que não falta aqui é o cliente. Essa turma, por exemplo, sempre que pode, se reúne para bater um papo e, é claro, tomar um cafezinho. Sempre que podemos, estamos presentes tomando um cafezinho de primeira. Bom, para começar o dia bem, tem que ter um cafezinho para dar aquele gás. Aqui sai negócio, sai conversa sem futuro, mas o dia começa melhor acordando com um café de gourmet, primeira qualidade. Ramon é supervisor nesta cafeteria no centro de Uberlândia. Segundo ele, este é um bom negócio. São vendidos por dia aproximadamente 300 cafés. E o campeão de vendas é o café expresso. Sem dúvida, os clientes vêm aqui já à procura do café expresso. Segundo Ramon, o cafezinho é mesmo uma boa pedida. E se for acompanhado, então... É o campeão da loja e tem que ter o creme, né? É o café expresso, acho que não falta hoje na vida de um brasileiro. E os caminhoneiros que trafegam pela BR-050 no trecho sob concessão da MGO Rodovias tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre a própria saúde. Em poucos minutos e sem deixar a estrada, participaram da campanha Saúde na Boleia. Quem passa pela BR-050 pode conferir como está a saúde, aferir a pressão, pesar, testar a glicemia, receber orientações e confraternizar. Boleia Saudável é um programa que a MGO está lançando agora, focado nos caminhoneiros, que é uma categoria profissional que tem muito pouca oportunidade de verificar como anda a sua saúde, como está a sua saúde. Para o caminhoneiro, cuidar da saúde é algo difícil pelas estradas, por isso, com um check-up em dia, a viagem agora seguirá tranquila. Bacana, interessante, né? Essa atenção que eles têm dado pra gente aí, motorista que muitas das vezes na estrada e a gente não consegue ter essa atenção e ficou bastante interessante. A pressão do senhor tá tudo certo? Tá um pouquinho baixa a pressão. Acabei de almoçar, né? Veio o sono, né? E todo mundo que passou pelo local teve que participar da campanha. Até o cinegrafista da Band Triângulo conferiu seu índice glicêmico. Após Minas Gerais, a campanha seguirá para o estado de Goiás. Quinta e sexta nós vamos realizar a mesma campanha, no mesmo horário, em Goiás, próximo a Catalão. E o Museu de Arte Sacra de Uberaba, que fica na igreja de Santa Rita, recebe a exposição de presépios. Quem for conferir os trabalhos pode apreciar modelos de coleções particulares do Brasil e outros países. Conta a história que foi em uma manjedoura que Jesus, filho de José e Maria, passou sua primeira noite de vida. A cena é representada em muitas casas até os dias de hoje, no mês de dezembro. A tradição só começou mais de 1.200 anos depois do fato e perdura pelos séculos. A primeira encenação dessa história que a gente tem notícia foi São Francisco de Assis no ano próximo de 1200, mais ou menos. Ele fez com os amigos dele uma representação, digamos, teatral, né, das principais figuras do presépio. Desde então isso virou quase moda. Virou tradição em todas as famílias católicas, principalmente na Europa, e isso veio junto com os portugueses na colonização do Brasil. E até os anos 50, mais ou menos, isso era uma coisa, digamos, que as famílias tinham uma verdadeira fé na história do presépio, as crianças colaboravam. No Museu de Arte Sacra de Uberaba estão à mostra exemplares de coleções particulares. Em uma viagem no tempo, você pode conhecer este exemplar feito em bronze na França no ano de 1927. Já os colombianos, na década de 80, escolheram a palha para representar o nascimento do menino Jesus.
há também os modelos brasileiros. E o interessante é que cada região representa o nascimento de Jesus, utilizando os costumes, vestimentas e modelos da própria cultura. Então, acho que cada dia mais, né? Porque as pessoas, elas querem sempre, digamos, como um ato educativo, mostrar para as crianças como era o Natal antigamente, como elas vivenciavam esse Natal, né? Daqui a pouco, aqui no Band Cidade, a partir de janeiro de 2015, tratores e máquinas agrícolas deverão ser emplacados. A decisão gerou protesto. Saiba mais em instantes, eu volto já. O governo de Minas Gerais anunciou hoje a antecipação do 13º salário dos servidores públicos do estado. O pagamento previsto para o dia 20 de dezembro será efetuado nesta quinta-feira. O valor empregado no pagamento é mais de 2 bilhões de reais. Já os cerca de 15 mil servidores da Prefeitura de Uberlândia, entre efetivos, contratados e comissionados, irão receber amanhã o pagamento integral do 13º salário. Quem optou por receber a primeira parcela na data de aniversário também será contemplado com o restante agora. No município serão, ao todo, 22 milhões de reais destinados ao pagamento. O Brasil já ultrapassou 10 bilhões de dólares de exportações da avicultura e da suinocultura em 2014. Impulsionados pelo aumento dos embarques para a Rússia, os dois segmentos devem fechar o ano com novas perspectivas para 2015. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. As exportações da avicultura já ultrapassam 8 bilhões e 600 milhões de dólares de janeiro a novembro, conforme levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, que inclui carne de frango, carne de peru, ovos, material genético, patos e outras aves. Se considerada a desvalorização do real frente ao dólar, houve aumento de 6,5% no faturamento, totalizando 20 bilhões de reais em exportações. Os embarques de carne de frango somam 3.650.000 toneladas. Para a carne suína, os resultados são ainda melhores. O Brasil já exportou este ano 455.000 toneladas, com receita de 1,480 bilhões de dólares. Há espaço muito interessante, a gente viu o resultado, crescemos 70% na exportação de ovos férteis, quase 60% em material genético. O Oriente Médio se manteve como principal importador da carne de frango brasileira, seguido de Ásia, África e União Europeia. Já a carne suína teve como principal destino a Rússia, que de janeiro a novembro aumentou em 101% as importações. Nós fizemos um balanço extremamente otimista de 2014, né? Porque obviamente a gente vem de alguns anos difíceis, como 2012 e uma parte de 2013, né? E a gente conseguiu em 2014 estabelecer o que a gente chama de equilíbrio de cadeia, né? A produção brasileira de aves já está prestes a ultrapassar a China. Para 2015, a BPA espera a abertura de novos mercados e aumento do consumo mundial de carnes. E o fato novo é que o Brasil já passa a ser quase o segundo maior produtor do mundo de carne, de aves, e exatamente com uma distância muito pequena, se houver, em relação à China, que é o segundo maior hoje. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, criou mais 3 assentamentos em Minas Gerais. Foram abertas 73 vagas para famílias de trabalhadores rurais serem acolhidas. Em Felixlândia, região central, foi criado o assentamento Ponte de Baixo, nas fazendas Ponte de Baixo e Meleiros, com 901 hectares e capacidade para 25 famílias. Em Jampruca, Vale do Rio Doce, na fazenda Lagoa do Belo, foi criado o assentamento Belo Monte, com 941 hectares e capacidade para 16 famílias. E o terceiro ainda, em Jampruca, na divisa com Campanário, foi criado o assentamento Egídio Bruneto, na fazenda Santa Helena, com 1.879 hectares e capacidade para 32 beneficiários da reforma agrária. Em todo o estado, são 331 assentamentos com capacidade para mais de 20 mil famílias.
A partir de janeiro de 2015, tratores e máquinas agrícolas que trafegam em vias públicas deverão ser emplacados. A medida vale para veículos fabricados depois de agosto de 2014. Contrários à decisão do Conselho Nacional de Trânsito, produtores rurais protestaram contra o emplacamento. No Distrito Federal, a manifestação ocorreu na BR-251, que liga Brasília à região oeste de Minas Gerais. Cerca de 200 produtores rurais levaram máquinas para a pista. Com faixas, protestaram contra o emplacamento obrigatório de máquinas agrícolas fabricadas a partir de agosto de 2014, medida que entraria em vigor a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2015. Os agricultores reclamam do custo adicional do emplacamento, sobretudo com o pagamento do IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O agricultor Roberto Paludo, por exemplo, teria que pagar por ano R$ 10.500 de imposto sobre a sua colheitadeira. Muito dinheiro, porque você vai agregar com mais máquinas que você tem, no acumulado da história vai longe. A manifestação, que durou cerca de 3 horas, ganhou o apoio dos motoristas. Para mim, estão certo, né? Porque cada um tem o seu direito de economizar o que tem, né? E ganhar mais, né? A manifestação foi realizada mesmo após a decisão do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, de enviar ao CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, uma proposta de adiamento do emplacamento de máquinas agrícolas por 1 ano. Mesmo assim, os protestos vão continuar. Os produtores rurais não se satisfazem com o adiamento, querem a revogação da medida. Isso não pode ser adiado. Isso tem que ser eliminado, não pode ter. Isso não existe. Produtores rurais estão todos assim, boquiaberto, né? Uma atitude dessa. O ideal seria registrar o trator, registrar a máquina, emplacar a máquina e isentar o produtor agrícola de qualquer custo inerente a esse tipo de registro e licenciamento. Os interessados em integrar o quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Minas devem ficar atentos. O prazo de inscrição termina às 23h59 de hoje. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até amanhã. O concurso público é para preenchimento de 19 vagas de cargos efetivos de técnico judiciário disponíveis no Estado e também prevê o cadastro de reserva para provimento de novas vagas. A data provável da prova será dia 29 de março de 2015, conforme disposto no site da Consulplan, empresa organizadora do concurso. De acordo com o edital, são 16 vagas, sendo uma reservada para candidatos com deficiência para o cargo de técnico judiciário, uma vaga para técnico judiciário da contabilidade e 2 vagas para técnico judiciário na especialidade de edificações. Unidade de Atenção ao Idoso de Uberaba encerra o ciclo de atividades em 2014 com uma Olimpíada. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Até já! A Unidade de Atenção ao Idoso de Uberaba está encerrando o ciclo de atividades em 2014 com uma Olimpíada para a terceira idade. A competição serve para a interação entre as pessoas acima de 60 anos. Hoje, cerca de 8.400 idosos estão cadastrados aqui na Unidade de Atendimento ao Idoso na cidade de Uberaba, sendo que cerca de 3.000 participam em 2 períodos das diversas atividades aqui programadas. Aqui, por exemplo, uma única atividade vai reunir cerca de 100 idosos. A abertura da Olimpíada da Terceira Idade contou com a presença de secretários municipais e da primeira-dama, Heloísa Pial, que destacou a importância de eventos como este para os idosos. Olha, é muito importante, é uma coisa assim do bem, né? Porque fechar um ano com o pessoal aqui, os idosos, essa disposição de participar de uma Olimpíada, a gente está pensando no nosso dia de amanhã, né? Com 65 anos, Vera Lúcia frequenta o local há 12 anos e irá participar da Olimpíada na modalidade chute a gol. Eu era uma pessoa muito depressiva, tinha pânico, vivia chorando, fazendo só um pouquinho de crochê, direto na cama. Tudo quanto que era doença imaginária, eu tinha. Já Maria de Lourdes, 66 anos, se prepara para a modalidade de arremesso na cesta. Ela conta que a vida dela mudou há 2 anos, quando começou a participar das atividades na unidade. Eu estava sempre em casa em depressão, assim, começando a ter depressão, mas agora, depois que eu estou frequentando aqui, parou, está tudo maravilhoso para mim. A Olimpíada também contará com dança de salão, leitura de poesia e música, que Delma Aparecida, com 74 anos, já tem preparada.
Eu adoro cantar. E como começou? Começou assim, uma amiga minha cantava no coral. Aí ela falou assim, Delminha, vamos cantar? Eu cantava também lá na catedral, né? No coral de lá. Aí depois de lá eu fui para o coral da Olga. Para os organizadores da Olimpíada, o evento, além de ser uma competição gostosa, serve para unir o público idoso da unidade e fechar um ciclo de atividades realizado durante o ano. O objetivo é poder socializar, integrar e proporcionar, né, à nossa terceira idade ações que possam contribuir com a sua qualidade de vida, seja ela desportiva ou cultural. Uma idade interessante para que a gente faça atividades esportivas para motivar o pessoal. Além do desenvolvimento físico, né, da preparação física, a motivação é muito interessante para que esse povo possa ser bem estimulado e ter uma qualidade de vida melhor. Meu coração, nem sei porquê, bate feliz quando te ver. O vôlei feminino de Uberlândia perdeu mais uma. Desta vez, a equipe foi derrotada pelo Rio de Janeiro por 3-0. O time comandado por Bernardinho venceu com parciais de 25-19, 25-23 e 25-22. Com o resultado, a equipe carioca manteve a invencibilidade de 10 jogos e soma 29 pontos na primeira colocação. Já o Uberlândia se manteve em quarto com 18 pontos. Foi a terceira derrota seguida da equipe uberlandense. A líbero Fabi, do Rio de Janeiro, foi o destaque da partida e levou o troféu Viva Vôlei como a melhor jogadora em quadra. Os números não mentem. Em 2014, ninguém foi melhor que o Cruzeiro. O time foi campeão mineiro e brasileiro com recordes quebrados. Agora, o time já está de olho na próxima temporada. O Cruzeiro começou 2014 sonhando com o tricampeonato da Libertadores. Para chegar forte na competição continental, a Raposa manteve a base da equipe campeã brasileira em 2013 e fez algumas contratações pontuais, como a do atacante Marcelo Moreno. No Campeonato Mineiro, o time de Marcelo Oliveira passeou, garantiu a liderança na primeira fase e chegou à decisão contra o Atlético com a vantagem de 2 resultados iguais. E foi justamente o que aconteceu. Com 2 empates em 0-0, a equipe conseguiu o título estadual invicto. É um título mineiro importante, tanto é importante que o Campeonato Mineiro tem uma tradição de muitos anos, né? E uma campanha muito bacana, invicta, com melhor defesa, melhor ataque e jogando contra o Atlético, que é um time maravilhoso, muito bem treinado. Mas o sonho da torcida não aconteceu no primeiro semestre. O Cruzeiro foi eliminado nas quartas de final da Libertadores para o San Lorenzo da Argentina. Restavam 2 competições no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No Brasileirão, a Raposa foi soberana. Liderou a competição a partir da 6ª rodada e garantiu o título com 3 rodadas de antecedência. O Cruzeiro teve ainda o melhor ataque com 67 gols marcados e, ao atingir os 80 pontos, quebrou um recorde na era dos pontos corridos com 20 clubes. Por ter disputado a Libertadores, a Raposa entrou na Copa do Brasil nas 8ª de final. Eliminou o Santa Rita de Alagoas, o ABC de Natal e o Santos para chegar à decisão contra o maior rival. Mas com 2 derrotas para o Atlético, o Cruzeiro não conquistou a desejada tríplice coroa. Infelizmente a gente não jogou, não fez os gols que a gente precisava. Foi um 2014 de conquistas para os cruzeirenses e eles querem continuar comemorando em 2015. E a Confederação Brasileira de Futebol sorteou o chaveamento da Copa do Brasil 2015. Na sede da entidade, 80 clubes conheceram o caminho que terão pela frente até as 8ª de final, quando um novo sorteio será realizado. Dos 6 clubes mineiros na competição, 4 já conhecem os adversários. O América enfrenta o Lusiânia, do Distrito Federal. O Tupi pega o Alecrim, do Rio Grande do Norte. Boa Esporte duela com o Motoclube do Maranhão e o Vila Nova joga com o Coritiba do Paraná. Atlético e Cruzeiro somente entram nas 8ª de final.
O brasileiro gasta, em média, mais de R$ 100 por mês com celular e internet. Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, revela que nas classes A e B, esta média sobe para R$ 115 e cai para R$ 98 nas classes C, D e E. Segundo economistas, o celular e a internet são cada vez mais imprescindíveis, tanto no trabalho quanto no dia a dia das pessoas, o que explica os valores. Entre os itens considerados como necessários para a família brasileira, os de maiores gastos em 2014 foram na compra de roupas com 50%, na conta de celular e de internet com 30% e na compra de calçados também com 30%. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você.